pouco tempo atrás, o órgão de estatísticas dos Estados Unidos divulgou os dados de vendas do varejo norte-americano. Para repercutir os dados e a influência dos números em futuras decisões do Banco Central, vamos conversar agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu ia falar boa tarde porque eu estou muito tempo ligado, mas ainda é bom dia nesta sexta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso, Danilo. E aí, como é que está essa venda do varejo e também essa atividade industrial nos Estados Unidos? Atenção total para a atividade por lá, porque o desemprego deu uma desacelerada, a inflação começa a demonstrar alguns efeitos do tarifaço, a inflação aos produtores surpreendeu para cima nesta semana. Como é que está o lado da atividade, por favor? Olha, a atividade, na verdade, não trouxe surpresas, né? Os dados do varejo vieram bem em linha, né? Um pouquinho abaixo do consenso, mas bem em linha. Mostra alguma desaceleração em relação ao último número, né? Que foi bem forte, foi 0,9% o número do mês anterior, que foi revisado para cima um pouquinho na divulgação de hoje. Mas, essencialmente, a gente continua com aquela situação em que tem muita incerteza no radar, né? Os chamados indicadores de soft data, né? Que pegam percepções e sentimento, estão piores do que o hard data, né? Os números objetivos têm mostrado. É verdade que a inflação, né, de atacado surpreendeu para cima, né? E acende uma luzinha aí com eventuais pactos das tarifas que estão sendo implementadas. Mas, no momento, o mercado de juros basicamente não se alterou. Esperamos aí um corte de 0,25 para a próxima reunião do FONC. Inclusive, deixa eu trazer aqui essas expectativas, justamente para a próxima reunião do FONC. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui de imediato no tablet da nossa produção. 92% de chances, pelo menos na curva de juros, é isso que precifica o mercado, de um corte de 25 pontos base, levando de 4,25 a 4,5 o intervalo de juros para 4 a 4,25 em setembro. Esses cortes continuam nas projeções de vocês, caso nada mude para essa expectativa de atividade em 2025, para a inflação nos Estados Unidos, a gente deve ter quantos cortes nas estimativas de vocês? Eu estou vendo aqui pelas projeções, tem gente apostando até em 3 cortes neste ano. Pois é. Olha, eu acho que sim, se os dados continuarem mais ou menos na linha do que tem acontecido, eu estou mais para aqueles que acham que tem menos corte do que está previsto. Na verdade, está implícito aí na curva uma disputa cabeça a cabeça entre 2 cortes e 3 cortes de 0,25 até o final do ano, né? Eu ainda estou com aqueles que acham que a inflação está um pouco mais arisca, né, do que deveria e a atividade, até o momento, não tem dado sinais de que vai enfraquecer no curto prazo. Então, acho que esse ano vai ter uma disputa entre se vai ser 0,2, desculpa, se vão ser 2 cortes ou 3 cortes. E a grande questão, na verdade, já é o que vem para o ano que vem, né? Então, a gente pensando aí até onde pode ir esse novo ciclo de afrouxamento monetário. Estou dando uma olhada nos treasuries por aqui, Danilo. Também nada muda nos treasuries, 4,30 de rentabilidade. No dia da publicação do PPI, do Índice de Preços ao Produtor, nós vimos um repique. Aí a gente olha para o gráfico de 5 dias, tem um degrau, assim, do nada ele sobe bastante a rentabilidade dos treasuries. O preço dos títulos cai consequentemente. Mas hoje, nada acontece, a atividade não muda a projeção do mercado. Mas esse PPI que saiu, que veio bem forte, é aí que está a inflação arisca que você menciona, talvez a preocupação principal do Fed? Acredito que sim, né? Vamos lembrar que o PPI é sempre um antecedente do que vem na inflação de consumo para frente, né? Claro que uma observação não faz verão, né? Para parafrasear o próprio presidente Powell, mas acende aí uma luzinha assim, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Um ambiente com elevação de tarifas na magnitude do que tem sido proposto, mesmo com as revisões para baixo, não impactarem de alguma forma a inflação, então alguma hora isso deve vir, né? A atividade tem uma interrogação maior, né? Você estava comentando há pouco até os dados do PIB aqui no Brasil. A gente está vivendo um momento aí desde a pandemia que
que tem uma certa dificuldade de estimar atividade. Ela tem se mostrado muito mais resiliente do que os modelos sugerem. Isso vale aqui para o Brasil e vale para os Estados Unidos também. Mas inflação acho que vai ser muito difícil não ser impactada aí quando as tarifas forem implementadas de uma forma mais completa. Qual que é a percepção, Danilo? Os Estados Unidos estão conseguindo se adequar, se adaptar a essas tarifas? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a atividade industrial, nós tivemos custos maiores para aço, para alumínio, para outros tipos, por exemplo, de produtos com tarifaço. Os custos aumentaram, mas a desaceleração não é consequência, talvez. O que você está monitorando, claro, sobre essa adaptabilidade do setor produtivo dos Estados Unidos a custos maiores para a produção? Então, no curto prazo, não tem muito como se adaptar, né? Então, o que a gente acredita, lembrando para os dados do PIB do início do ano, é que ainda estamos vivendo um momento em que a boa parte dos importados vieram com preço ainda antigo, pré-tarifas, né? Vamos lembrar que houve uma antecipação de importações muito importante, chegou até a derrubar, né, levar para o campo negativo o número do PIB no primeiro trimestre. Então, a hora que os importados começarem a vir já com preços reajustados aí pelas tarifas, vai ter impacto, não tem muito jeito. E aí o impacto não é só na inflação, não. Acho que o impacto vem na atividade também, como você estava sugerindo. Quer dizer, alguns setores que usam mais insumos importados ou os próprios setores que importam bens finais, não vai ter jeito, né? Preços mais caros acaba derrubando a demanda, né? Mais ou menos dependendo da sensibilidade, né? Da chamada elasticidade, mas sim, tem impactos. Agora, olhando um pouquinho mais para frente, né, acho que tem uma enorme interrogação aí no cenário econômico que tem a ver aí com as novas tecnologias, né? Então, existe aí uma enorme aposta, né? A gente que acompanha aqui os dados da Bolsa, vocês diariamente trazendo os números aí de mercado de ações dos Estados Unidos, a gente vê ainda uma grande euforia, né, com relação ao potencial dessas novas tecnologias em transformarem setores de uma forma muito importante. Então, se isso for verdade, a gente vai ver aí mudanças importantes e, por outro lado, mais dificuldade de estimar a atividade econômica para frente. Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender estes últimos dados que foram divulgados e o que a gente pode esperar para juros lá nos Estados Unidos. Por enquanto, a certeza é que em setembro cai. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Valeu. gente. Boa Até a sexta-feira para próxima. vocês. Até.